Moisés disse então a Obabe, filho de Reuel, o medianita, sogro de Moisés: estamos partindo para o lugar a respeito do qual Jeová disse: eu o darei a vocês. Venha conosco, e nós o trataremos bem, porque Jeová prometeu boas coisas a Israel. Mas ele respondeu: não irei. Voltarei para minha terra e para os meus parentes. Então ele disse: por favor, não nos deixe, pois você conhece os lugares onde devemos acampar no deserto e poderá servir como nosso guia. Se você vier conosco, a mesma bondade que Jeová nos demonstrar, nós certamente demonstraremos a você. Assim partiram do monte de Jeová e viajaram 3 dias, e a arca do pacto de Jeová foi à frente deles durante essa viagem de 3 dias em busca de um lugar de descanso para eles. E a nuvem de Jeová estava sobre eles de dia, quando partiram do local onde estavam acampados. Sempre que a arca era mudada de lugar, Moisés dizia: levanta-te, ó Jeová, e sejam espalhados os teus inimigos, fujam de diante de ti os que te odeiam. E quando ela parava, ele dizia: volta, ó Jeová, aos incontáveis milhares de Israel. Então o povo começou a se queixar amargamente perante Jeová. Quando Jeová ouviu isso, a sua ira se acendeu, e um fogo da parte de Jeová começou a queimar entre eles e a consumir alguns nas extremidades do acampamento. Quando o povo clamou a Moisés, ele suplicou a Jeová, e o fogo se apagou. Por isso aquele lugar recebeu o nome de Taberá, porque um fogo da parte de Jeová havia acendido contra eles. Então os estrangeiros que estavam no seu meio expressaram desejos egoístas, e os israelitas começaram a chorar novamente e a dizer: quem nos dará carne para comer? Como sentimos falta dos peixes que comíamos de graça no Egito, também dos pepinos, das melancias, dos alhos porós, das cebolas e dos alhos. Mas agora nós estamos definhando, não vemos nada a não ser esse maná. A propósito, o maná era como uma semente de coentro e parecia resina bidélio. O povo se espalhava e o apanhava e o moía em moinhos manuais ou o socava no pilão. Depois o cozinhavam em panelas ou faziam dele pães redondos. E ele tinha o sabor de um bolo feito com azeite. Quando o orvalho caía sobre o acampamento durante a noite, o maná também caía sobre ele. Moisés ouviu todas as famílias do povo chorando, cada homem à entrada da sua tenda, e Jeová ficou muito irado, e Moisés também ficou muito aborrecido. Então Moisés disse a Jeová: por que causaste aflição ao teu servo? Por que não achei favor aos teus olhos, de modo que puseste sobre mim o fardo de todo este povo? Fui eu quem concebeu todo este povo? Fui eu quem os deu à luz, de modo que me digas: carrega-os no colo, assim como um servo carrega a criança de peito, até a terra que juraste que daria aos antepassados deles? Onde encontrarei carne para dar a todo este povo? Pois continuam a chorar diante de mim, dizendo: dê-nos carne para comer. Sozinho eu não consigo suportar todo este povo, isso é demais para mim. Se é assim que vais continuar a me tratar, por favor, mata-me agora mesmo. Se achei favor aos teus olhos, não me faças ver mais nenhuma calamidade. Jeová disse a Moisés: reúna para mim 70 homens dos anciãos de Israel, homens que você conhece como anciãos e oficiais do povo. Leve-os à tenda de reunião e faça-os ficar ali com você. Eu descerei e falarei com você ali. Tirarei um pouco do espírito que há sobre você e o colocarei sobre eles. E eles o ajudarão a levar o fardo do povo, para que você não tenha de levá-lo sozinho. Você deve dizer ao povo: santifiquem-se para amanhã, visto que vocês certamente comerão carne, porque choraram aos ouvidos de Jeová e disseram: quem nos dará carne para comer? Estávamos melhor no Egito. Jeová certamente lhes dará carne e vocês comerão. Vocês comerão não um dia, nem 2 dias, nem 5 dias, nem 10 dias, nem 20 dias, mas um mês inteiro, até que saia pelas suas narinas e se torne algo nojento para vocês, pois rejeitaram a Jeová, que está no seu meio, e choraram diante dele, dizendo: por que é que saímos do Egito? Então Moisés disse: este povo, no meio do qual estou, são 600.000 homens a pé, e ainda assim tu dizes: eu lhes darei carne suficiente para comer um mês inteiro. Se rebanhos inteiros de ovelhas e bois fossem abatidos, será que seria suficiente para eles? Ou se todos os peixes do mar fossem apanhados, será que seria suficiente para eles?
Jeová disse então a Moisés: Será que a mão de Jeová é curta demais? Agora você verá se o que eu digo vai acontecer ou não. Então Moisés saiu e falou ao povo as palavras de Jeová. E reuniu 70 homens dos anciãos do povo e os fez ficar em volta da tenda. Jeová desceu então numa nuvem e falou com ele, e tirou um pouco do espírito que havia sobre ele e pôs sobre cada um dos 70 anciãos. E logo que o espírito veio sobre eles, começaram a agir como profetas, mas fizeram isso apenas aquela vez. 2 desses homens ainda estavam no acampamento. Eles se chamavam Eldade e Medade. E o Espírito veio sobre eles. Eles se achavam entre os alistados, mas não tinham ido até a tenda. E eles começaram a agir como profetas no acampamento. E um jovem foi correndo contar a Moisés: Eldade e Medade estão agindo como profetas no acampamento. Em vista disso, Josué, filho de Num, que desde jovem era ajudante de Moisés, disse: Meu senhor Moisés, mande-os parar. Mas Moisés lhe disse: Você tem ciúmes em meu lugar? Quem dera que todo o povo de Jeová fosse profeta e que Jeová pusesse seu espírito sobre eles. Mais tarde, Moisés voltou para o acampamento com os anciãos de Israel. Então Jeová fez soprar um vento que começou a trazer codornizes desde o mar e a fazê-las cair em volta do acampamento, formando uma camada de cerca de 2 côvados sobre o chão e cobrindo a área de cerca de um dia de viagem para cada lado em volta do acampamento. Então o povo ficou acordado e recolheu as codornizes todo aquele dia, toda aquela noite e todo o dia seguinte. Ninguém recolheu menos de 10 hómeres, e eles a estendiam em volta do acampamento. Mas enquanto a carne ainda estava entre seus dentes, sem ter sido mastigada, a ira de Jeová se acendeu contra o povo, e Jeová atingiu o povo com uma matança muito grande. Assim eles deram àquele lugar o nome de Quibrote Ataavá, porque ali foram enterrados os que tiveram desejos egoístas. De Quibrote Ataavá, o povo partiu para Azerote e permaneceram em Azerote. Miriam e Arão começaram então a falar contra Moisés por causa da esposa cuxita com quem ele havia se casado, pois ele havia tomado uma esposa cuxita. Eles diziam: Será que Jeová falou somente por meio de Moisés? Não falou também por meio de nós? E Jeová estava escutando. Ora, Moisés era de longe o mais manso de todos os homens na face da terra. De repente, Jeová disse a Moisés, a Arão e a Miriam: Saiam vocês 3 para a tenda de reunião. De modo que os 3 saíram. E Jeová desceu na coluna de nuvem, ficou à entrada da tenda e chamou Arão e Miriam. Ambos se aproximaram. Então ele disse: Ouçam as minhas palavras, por favor. Se houvesse um profeta de Jeová entre vocês, eu me daria a conhecer a ele numa visão, e lhe falaria num sonho. Mas com o meu servo Moisés é diferente. A ele foi confiada toda a minha casa. Falo com ele face a face, abertamente, não por enigmas, e ele vê a aparência de Jeová. Porque então vocês não temeram falar contra o meu servo, contra Moisés. Portanto, a ira de Jeová se acendeu contra eles e ele os deixou. A nuvem se retirou de cima da tenda e no mesmo instante Miriam foi atacada de lepra branca como a neve. Quando Arão olhou para Miriam, viu que ela estava com lepra. Arão disse imediatamente a Moisés: Eu lhe imploro, meu senhor, por favor, não leve em conta esse pecado. Agimos como tolos ao fazer isso. Por favor, não a deixe continuar como alguém que já nasceu morto e com a metade da sua carne consumida. E Moisés começou a clamar a Jeová: Ó Deus, por favor, cura, por favor. Jeová disse a Moisés: Se o pai dela lhe cuspisse no rosto, não ficaria ela humilhada por 7 dias? Que ela seja posta em isolamento por 7 dias fora do acampamento. Depois ela pode ser trazida de volta. Assim Miriam foi posta em isolamento por 7 dias fora do acampamento, e o povo não partiu enquanto Miriam não foi trazida de volta. Então o povo partiu de Azerote e acampou no deserto de Parã. Jeová disse então a Moisés: Envie homens para espionar a terra de Canaã, que vou dar aos israelitas. Vocês devem enviar um homem de cada tribo ancestral. Cada um deve ser maioral entre eles. Assim Moisés os enviou do deserto de Parã, conforme a ordem de Jeová. Todos os homens eram cabeça dos israelitas. Estes são os seus nomes: da tribo de Ruben, Samua, filho de Zacur; da tribo de Simeão, Safate, filho de Ori; da tribo de Judá, Calebe, filho de Jefuné; da tribo de Issacar, Igal, filho de José; da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num; da tribo de Benjamim, Paute, filho de Rafu; da tribo de Zebulão, Gadiel, filho de Sodi; da tribo de José, pela tribo de Manassés,
Gadi, filho de Suzi; da tribo de Dan, Amiel, filho de Gemali; da tribo de Aser, Setu, filho de Micael; da tribo de Naphtali, Nabi, filho de Vofice; da tribo de Gade, Geuel, filho de Maqui. Esses são os nomes dos homens que Moisés enviou para espionar a terra. E Moisés deu a Oséias, filho de Num, o nome de Josué. Ao enviá-los para espionar a terra de Canaã, Moisés lhes disse: Vão lá para o Neguebe, e então subam a região montanhosa. Vejam como é a terra, e se o povo que mora nela é forte ou fraco, se são poucos ou muitos, se a terra é boa ou ruim, e se as cidades em que moram são abertas ou fortificadas, e descubram se a terra é fértil ou improdutiva, e se há ou não árvores nela. Sejam corajosos e peguem alguns dos frutos da terra. Era então a estação das primeiras uvas maduras. Assim eles partiram e espionaram a terra, desde os exércitos de Zim até Reob, perto de Lebo-Amate. Quando subiram para o Neguebe, chegaram a Hebron, onde viviam Aimã, Sesai e Talmai, os Anaquins. A propósito, Hebron tinha sido construída 7 anos antes de Zoan do Egito. Quando chegaram ao vale de Escol, cortaram ali um ramo com um só cacho de uvas que tinha de ser carregado numa vara por 2 homens. Trouxeram também algumas romãs e figos. Eles chamaram aquele lugar de Vale de Escol, por causa do cacho que os israelitas cortaram ali. Depois de 40 dias espionando a terra, eles voltaram. Então foram Moisés e Arão e a toda a Assembleia de Israel no deserto de Parã, em Cádiz, fizeram um relatório para toda a Assembleia e lhes mostraram os frutos da terra. Relataram o seguinte a Moisés: Entramos na terra a qual nos enviou, e ela realmente mana leite e mel. Estes são os seus frutos. No entanto, o povo que mora naquela terra é forte, e as cidades fortificadas são muito grandes. Também vimos os anaquins lá. Os amalequitas moram na terra do Neguebe. Os hititas, os jebuseus e os amorreus moram na região montanhosa. E os cananeus moram junto ao mar e ao longo do Jordão. Calebe tentou então acalmar o povo diante de Moisés e disse: Subamos imediatamente e com certeza tomaremos posse dela, pois certamente podemos conquistá-la. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: Não podemos subir contra esse povo, porque são mais fortes do que nós. E insistiram em apresentar aos israelitas um relatório negativo sobre a terra que haviam espionado, dizendo: A terra que percorremos para espionar é uma terra que devora os seus habitantes, e todos os homens que vimos lá são de tamanho extraordinário. Vimos lá os nefilins, os filhos de Anak, que são descendentes dos nefilins, e em comparação com eles parecíamos gafanhotos, tanto aos nossos olhos como aos olhos deles. Então toda a Assembleia levantou um clamor e continuou a chorar alto toda aquela noite.